Oi, eu sou a Pan e esse podcast é pra você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. Oi, gente, tô aqui hoje com uma pessoa muito especial. Faz tempo, desde que eu resolvi que eu iria fazer o podcast, eu já mandei mensagem pra ela que eu falei, eu quero um episódio com você. A Cris é muito especial, eu conheci a Cris no grupo de mentoria do André, então eu acho que esse grupo, né, ele vai trazendo pessoas incríveis com expertise em várias áreas, então eu acho que isso foi maravilhoso do grupo. E a Cris foi um presente aí no grupo. Ela é maravilhosa, ela tem uma linha que ela vai explicar melhor de cuidados íntimos. E o papo de hoje, que eu quis trazê-la, porque é uma queixa muito frequente no consultório, é: doutora, como é que eu cuido da minha pepeca? Né? E não só da pepeca, porque a Cris vai trazer aí um apanhado geral, né, de cuidados. Ela tem uma super formação na área. E é isso, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre cuidados com a saúde íntima. Cris, se apresente. Eu tô muito feliz, muito obrigada, né, por ter disponibilizado uma parte do teu tempo de estar aqui comigo. É a doutora Cris Sá, ela tá nas redes sociais com este nome. Depois a gente vai deixar aqui também no link da bio. Então vai, fala quem é você, essa baiana maravilhosa. Pan, Conte. primeiro, eu estou super feliz de estar aqui com você, de ter recebido esse seu convite. Para mim é uma honra falar de mulher, de saúde íntima, de ginecologia. Né? Você também foi um presente na minha vida. Esse grupo da nossa mentoria, ele realmente é incrível. A gente acaba conhecendo cada vez mais pessoas que ajudam a gente, não só no nosso conhecimento, mas também no nosso dia a dia, naquelas dificuldades que a gente tem ali no consultório. Então, esse grupo que a André criou é um presente e eu sempre agradeço por estar dentro desse Dele. grupo tão seleto, né? Mas estou muito, muito, muito feliz aqui de compartilhar conhecimento com sua audiência, porque eu acho que a gente também precisa trazer informação de qualidade para o nosso público. Exato, é uma obrigação, né, Cris? Porque a gente vê tanta coisa, tanto desserviço por aí, né? Então é uma obrigação nossa trazer esse conhecimento. Acho que. Compartilhar um pouco, né, Pan? Eu, Exato. eu penso muito sobre isso. Assim, hoje eu tenho muito claro que eu tenho como missão de vida, assim, cuidar e transformar a vida das mulheres. E trazer, levar essa informação, né? Eu também tenho um podcast, então, chamado Intimidade Pode, então lá também eu faço questão de levar informação de qualidade, porque eu acredito mesmo que a gente tem essa obrigação de levar informação, que tem tanta coisa ruim por aí, Meu que a Deus. gente precisa fazer com que as pessoas ouçam as boas vozes, né? Exato, exatamente. Ô, Cris, conta um pouquinho, né, a sua especialidade e conta pra gente, eu tô doida pra saber, porque eu não sei essa história ainda, da onde veio a ideia de desenvolver a linha de cuidados que é a Basics for You. E depois a gente vai aproveitar para deixar aqui também o site de vocês e vou deixar o seu podcast, que eu acho legal também, né, que a gente precisa aí todo mundo tá junto agregando e levando esse conhecimento. Então, conta pra mim um pouquinho. Então, desde o início da faculdade, eu era meio assim, tentada ali na saúde feminina, na ginecologia, e eu achava que eu gostava tanto disso desde o início que eu comecei a me afastar, porque eu disse: não, não é possível, eu estou tão enviesada que se eu não for aprender outras coisas, se eu me deixar levar, eu não vou aprender mais nada. E aí, durante muitos anos, eu fui indo para Fugindo. outras coisas, como cardiologia, fugindo, neurologia e tal. Mas tem uma hora que o negócio puxa a gente, né? E aí, desde que eu fiz meu primeiro estágio na obstetrícia, parece que eu sempre disse: não, meu lugar é esse aqui mesmo, eu nasci para isso. E aí foi aí que eu tive certeza, né, que eu realmente queria ser ginecologista e trabalhar muito com a ginecologia. A obstetrícia sempre teve meu coração, mas eu pensava: e a qualidade de vida, né? E como é que vai ser para isso acontecer? E durante muitos anos eu fiz obstetrícia de plantão, mas eu não fazia muito de Um consultório justamente consultório. por conta dos partos, né? Daquela vida louca de você ter que dormir com o celular ligado. E eu tinha filha pequena, então não queria muito isso. E fui, mergulhei assim na ginecologia, que é uma coisa que eu amo, amo de paixão. Amo conversar, meu consultório é muito terapia mesmo. Logo que eu terminei a residência, eu fiz pós em terapia sexual. Então, assim, esse contato maior com a sexualidade, você que é ginecologista sabe que a gente na faculdade, nem na residência, praticamente não fala nada Nada. sobre sexualidade humana. E quando eu entrei na pós, realmente foi surreal como minha cabeça abriu. No. E a partir dali, eu comecei a prestar atenção nas queixas íntimas das mulheres, que eu não tinha ideia, assim. A gente, na verdade, não aprende nem a perguntar. Então, eu conversava, Não. mas nem sabia conversar direito.
E foi ouvindo muitas mulheres durante esses... Ontem eu fiz até uma postagem quando foi dia do ginecologista, e são 20 anos como É uma longa ginecologista. história, né, Cris? É uma longa história, né? E nesses 20 anos eu já ouvi muita coisa. E aí você começa a prestar atenção nas queixas, você começa a prestar atenção nas suas queixas, você começa a ver demanda. Eu tive muita demanda da minha filha. Então foram as pequenas coisas que foram acontecendo que me fizeram, poxa, eu podia ter um produto melhor para isso. A primeira coisa que me chamou a atenção muito foi minha filha. Minha filha pequena, ela para usar sabonete, todos os sabonetes ardiam. Todos, absolutamente todos. Tinha uma única marca que a gente conseguiu usar. E aí essa marca eu tinha que comprar para ter na minha casa, na mochila, na casa de minha mãe. Todos os lugares possíveis que ela poderia estar. Era sabonete do Brasil e de fora do Brasil também. Tudo ardia. E com o tempo eu comecei a perceber que várias filhas de amigas, de pacientes, também sentiam esse desconforto. Tinha essa queixa. E aí, depois disso, foi na época que eu entrei na transição da menopausa, que nem eu sabia que eu estava entrando, porque eu tive menopausa precoce. Então, eu queria engravidar de novo, então não aceitava que podia ser isso. Sabe aquela fase meio doida? Então, eu tinha fogacho, eu tinha ressecamento, eu tinha dor na relação, tudo que você imaginar. E aí, todo lubrificante que eu usava, que era o lubrificante que tinha aí, secava na relação, era um horror. Em vez de me ajudar, às vezes eu tinha a sensação até de que piorava. Olha só. Então, assim, das nossas dores, né? Das nossas dores. E aí tinha, assim, paciente que chegava no consultório, eu trabalhava com estética íntima, com cirurgia íntima, ainda trabalho, e falava assim, doutora, mas eu não tenho nada para clarear, usei um não sei o que lá, que é para rosto, que é pra... E aí piorava, escurecia. Então, dessas coisinhas foram começando a aparecer a ideia dos produtos. Eu disse, não, gente, eu preciso criar produto. E aí, lá atrás, eu comecei a pensar com farmácia de manipulação. Só que com farmácia de manipulação ele tem validade, essa validade é muito curta. Não dava para fazer uma coisa muito legal. E a gente tinha que ficar refém da farmácia, enfim. Não dava para eu ter replicar aquilo ali, né, de forma fácil. E aí, no auge ali da pandemia, eu disse, não, eu vou botar esse meu projeto para frente. Olha só. Olha, que esse negócio vai dar certo e eu vou buscar parceiro para fazer isso comigo. E aí saí, mandando e-mail, ligando e tal, pedindo uma pessoa ou outra. E esse processo levou, tipo assim, uns 8 meses até eu encontrar alguém. E aí, num dia, numa reunião com uma pessoa, eu disse assim, olha, eu queria tanto, você conhece tanta gente, será que você... Eu tô te ouvindo super bem. Travou, foi. Não, tá super bom aqui pra mim. Aí fiquei na dúvida. É que eu tô aqui encantada com a história, só doida pra saber o desfecho. Aí eu falei assim, você que conhece tanta gente, será que você não conhece alguém que me ajude nesse projeto? Aí ele parou e falou assim, Cris, eu acho que sim. Na semana seguinte, ele, olha, tem uma pessoa. E eu quero entrar nesse projeto com você também, adorei. Pronto. Daí começou a sociedade, comecei a parceria com uma fábrica de produtos, que o dono da fábrica virou meu sócio também. Olha só. E aí a gente acabou começando a desenvolver. E aí, assim, eu tinha as ideias dos produtos, a gente passava para bioquímica farmacêutica para ela começar a produzir. Ela trazia o protótipo, né, do produto, a gente testava. Se fosse legal, aí a gente mandava para fazer teste clínico. Então, é esse processo até hoje. Então, e que é super trabalhoso, né, Cris? A gente não tem nem ideia do que tem por trás, né? Não, a gente não tem ideia, porque assim, é trabalhoso, é demorado, porque você pega, você testa, você passa para um monte de gente. Eu passo para as minhas pacientes, passava para minhas funcionárias, vou testando, eu testo também, que a minha filha testa. Aí, depois de tudo isso, a gente vai criar toda a embalagem, criar a marca, criar rótulo. Aí você manda para teste clínico, né? Tudo que tem ali, teste dermatologicamente testado, ginecologicamente testado. Isso é um teste clínico que você faz para ver se não deu alergia, se não deu irritação, se o produto realmente funciona. Aí volta do teste, aí a gente passa para fazer o registro da Anvisa. Depois que está tudo isso pronto, é que a gente pode produzir. Que loucura, né? Muita coisa por trás. Ô, Cris, eu achei muito interessante que eu não sabia da sua história, que eu também tentei fugir da gineco, e eu fiz estágio de ginecologia por uma boa parte da faculdade, mas aí eu ficava, não, acho que não é isso, eu vou fazer cardiologia, eu tive muita vontade de fazer cardio, eu tava te ouvindo aqui, eu tava, nossa, que engraçado, né? Que a gente tenta fugir, mas aí eu falo com um amigo, até a gente já brincou falando disso, que na verdade não foi a gente que escolheu a ginecologia, né? Ela que escolheu a gente, né? Eu fui escolhida, eu não tenho dúvida. Porque é exatamente isso, né? É esse consultório que
Cara, precisa saber conversar, precisa gostar de conversar, precisa gostar dessa troca. Porque mulher é isso, né? E assim, não tenho nem dúvida assim, que eu fui escolhida, que eu nasci para fazer isso. Uhum. Eu vim nessa vida para fazer isso, sabe? Porque eu sou tão feliz aqui no consultório. Eu Que a sou gente tão esquece da feliz. vida, né? Eu esqueço da vida, às vezes tá atrasado, tá? Eu não almoço direito e tudo mais, mas assim, mas eu tô feliz ali atendendo, sabe? Você chega um dia cansado, mas poxa, eu tô super feliz. Uhum. Então é uma coisa que é muito gratificante. Eu sei que, infelizmente, nem todo mundo é tão feliz assim no trabalho, né? Mas assim, eu posso dizer que eu realmente nasci para isso. Legal, que legal, Cris. E outra coisa também que eu achei interessante na sua história, eu também fiz uma pós-graduação em sexualidade e eu acho que isso transforma de fato a nossa prática como ginecologista e foi Sem muito dúvida. isso que quando eu fui falar da pós, porque eu acho que a gente não aprende muito sobre essa escuta diferenciada, né? E eu acho que o olhar da sexualidade, da sexologia, também trouxe muito isso pra mim, né? Eu ouvir a paciente com esse olhar, tá, E eu, assim, na verdade, eu acho que a gente não aprende nada, tá? Sobre sexualidade. Acho que a gente não aprende nada. nada. Mas mais do que ouvir até, é aprender a perguntar. Porque eu vejo muita paciente que fala que o médico nem pergunta, ou se pergunta, desconversa, ou se Porque não ela sabe, fala, ele não sabe como lidar com conduzir, né? Uhum. como conduzir, e às vezes ele tem tanto tabu interno que ele também não sabe lidar com aquela conversa. Aham, fato, Né? fato. Então, assim, às vezes ele sabe até resolver o problema, mas ele não sabe lidar com a conversa. Porque mexe em coisas que são suas, porque mexe com moral, mexe com julgamento. Eu vejo que uma das coisas que eu aprendi durante o consultório ginecológico é justamente não julgar. O paciente passou da minha porta aqui para dentro, eu não julgo absolutamente nada. Ela pode me falar qualquer coisa, gente, qualquer. E olha que eu já ouvi muita Muitas doideira, histórias. muitas histórias. Mas assim, é zero julgamento, Sim. sabe? Então, isso também faz com que quem está chegando consiga se abrir, consiga falar da sua intimidade com tranquilidade, com acolhimento, sabendo que ali ela vai resolver o que está angustiando. E não criar mais um problema, né? Com certeza, porque às vezes até o jeito que você se coloca quando a paciente te conta algo já gerou um julgamento, né? Às vezes até inconsciente, às vezes a gente nem percebe, mas a paciente já leva aqui. Você sabe que você falando agora de cuidados íntimos, quantas histórias de mulheres que falam, doutora, que eu fui no ginecologista, e ele, quando foi me examinar, ele falou, porque sua vulva é assim. É porque, então às vezes um comentário que a gente não tem muita atenção quando a gente faz pode gerar um impacto tão grande na vida da mulher, né? Sem Então a gente dúvida. precisa estar tendo esse cuidado. Eu concordo super com você, Cris. Sem dúvida, assim, até na hora que a pessoa conta alguma coisa, já aconteceu de pacientes contarem assim, uma coisa caótica e eu ri. E eu digo assim, gente, desculpa, assim, eu ri porque sabe aquelas situações em tragicômicas, eu tô me Aham. solidarizando o que aconteceu, mas assim, mas não dá para não rir. E assim, e os pacientes acabam entendendo porque aquilo ali não é um julgamento, né? É da naturalidade da E conversa. que tem que ser, né? Exato. Claro, Exato. claro, sem dúvida, sem Exato. dúvida. Muito legal, Cris. Não sabia a história de onde surgiu a Basics. Conta um pouquinho. Na verdade, acho que antes da gente falar dos produtos, eu acho que isso é importante a gente colocar. é, Principalmente do sabonete, né? Que eu vejo que as pacientes. Tá, doutora, como é que eu faço a higiene? Como é que eu faço o cuidado? Eu preciso hidratar? Isso também acho que é uma coisa que, nossa, antes de eu conhecer vocês da Regenerativa, eu não sabia nada. Então, hidratar, imagina, que hidratação, né? Tipo, porque a gente não aprendeu nada desses cuidados. Então, conta um pouquinho disso, Cris, que acho que vai ser lindo ouvir você. Na verdade, até em relação aos cuidados, tem muito pouco protocolo de orientação, não só aqui no Brasil, não, tá, gente? No mundo, tem muito pouca coisa. Então, assim, tem algumas coisas que se sabe, algumas coisas que estão aumentando os estudos, mas uma coisa hoje que a gente sabe e que já está cientificamente comprovada é que toda mulher que tem autocuidado íntimo, ela melhora a sexualidade e ela melhora a vida íntima dela e a autoestima. Isso é um fato, tá? Por quê? Porque ela simplesmente passou a olhar para a sua região íntima. E eu vou pegar um modelinho aqui, tá? O que acontece?
As mulheres Maravilhosa. estão acostumadas a se olhar, gente. A gente pegar um espelhinho e colocar aqui e se olhar. Então a Uhum. gente precisa aprender a fazer isso. A gente tem que conhecer o seu corpo. A gente não conhece o rosto, né? A gente se olha, a gente olha braço, olha mão. Por que a gente não vai olhar a nossa região íntima? Então começa daí, da forma que a gente foi criada para fechar a perna, não, não veste essa roupa curta, não passa a mão aí, isso é fede, isso é feio, isso é sujo. Então a Cheiro gente ruim, né? Aham. ruim. Então a gente foi criada ainda numa geração que foi muito podada. Essa geração mais nova que está vindo, ela está vindo com um pouco mais de liberdade, mas apesar disso tudo, eles ainda têm pouca informação. Só que da gente para trás, era um tabu Tinha nada. gigante. Era como se entre o umbigo e o início da coxa nada existisse. Aham. É tão louco que as mulheres da nossa idade para cima, elas não têm consciência de assoalho pélvico, de musculatura de assoalho pélvico, porque essa é uma região que não se fala, não se toca, não Não se é, não é vai, coisa de mulher direita, né? não é coisa de mulher direita, entendeu? Aham. Então é um preconceito gigante em relação a isso. Então acho que pensar sobre essa higiene, pensar sobre esses cuidados, isso está vindo de pouco tempo para cá. Assim como pensar em estudar anatomia feminina, que a gente teve o primeiro estudo definindo a anatomia de clitóris só tem 20 anos, Que loucura, né? né? Que loucura! Então, assim, a gente tem muito pouca coisa. Você vê que o próprio cuidado com o tratamento feminino pós-reposição hormonal, ele melhorou muito nos últimos 20 anos. Ou seja, tem muito pouco tempo que a ciência, de fato, passou a enxergar as mulheres, Né? né? Então, tem muita coisa que está se descobrindo, se melhorando. Então, lá atrás, se falava muito, é bom um sabonete que tenha ácido lático. E aí começou a surgir aquele que ficava ali na farmácia, que é campeão de vendas, todo mundo sabe o nome. Né? Eu não vou falar porque é meu concorrente, É isso? mas, de fato, foi o primeiro que chegou no mercado. Ô, Né? Cris, não é seu concorrente, não, viu? Porque o Não seu é é mesmo, 1000 vezes não é melhor. mesmo, Não tem não nem é mesmo, como colocar como não é mesmo. concorrente. Não, e de fato não é. De Exato. fato. Tá? Mas assim, eu acho que a gente tem que falar sobre ele, porque foi o primeiro que chegou no Sim. mercado, foi o primeiro que pensou sobre isso, sobre esse cuidado para a mulher. E eu acho que a gente tem que valorizar isso, tá? Perfeito. Mas hoje o que a gente vê é que a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente usa, de cosmético, a maquiagem, a creme, a sabonete, até produto de limpeza de casa. Ontem mesmo, não sei se você viu, que a vigilância proibiu unha de gel por Não conta tava sabendo. de disruptor endócrino e risco de câncer de produtos. Então, assim, hoje a gente sabe que os produtos têm muito disruptor endócrino, né? Então, são substâncias, petrolato, fitalato, alumínio, que vão mexer com o nosso sistema metabólico, com as nossas glândulas endócrinas e alterar o nosso mecanismo, podendo até levar à insuficiência ovariana precoce, né? Ou seja, uma menopausa precoce. Então, a gente tem que ter muito cuidado aquilo que a gente se expõe, porque hoje é uma junção de muitas coisas o tempo todo que a gente está exposto. Perfeito. Então, uma das coisas que eu pensei muito quando a gente foi produzir eram produtos que a gente chama de clean label, né? Que são aqueles rótulos limpos. São rótulos com mínimo ou quase nada de substância química, porque tem que ter um pouco, porque senão ele também não tem durabilidade. Mas assim, é o mínimo possível, tá? Para que a gente agrida o mínimo possível ao nosso corpo. Então, essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez em toda a nossa linha, tá? Perfeito. Ela é clean label, diminuindo fitalato, petrolato, alumínio, parabeno, porque tudo isso faz mal para a nossa pele, para o nosso corpo, tá? Então, essa é a primeira coisa. E aí, sobre higiene, como é que a gente vai fazer a higienização se a gente não conhece? Né? Então, primeiro a gente tem que conhecer. Lábios, isso aqui, gente, é vulva, né? Oi, Prazer. vulva, prazer. Não é vagina, tá? Porque todo mundo chega no consultório falando, minha vagina. Não é não, gente. Isso aqui é a vulva, tá? A vagina é o canal que tá aqui dentro, tá certo? Perfeito. Então, aqui a gente tem o lábio externo, aqui a gente tem o lábio interno, aqui tem o capuz, o clitóris, a pontinha que a gente vê, aqui eu não sei se vai dar para ver o buraquinho da Super. uretra, tá? E a vagina. Então, essa é a nossa vulva. Então, o Perfeito. que a gente tem que higienizar? Principalmente essas laterais aqui, de um lado do outro. Aqui na entradinha, só, gente, só para tirar o excesso de urina, que fica muitas vezes aqui. E algumas mulheres, se tiverem um capuz que cobre muito, pode dar uma levantadinha nele aqui na hora de lavar, passar um pouquinho de sabão e tirar.
Qual é o detalhe do sabonete que a gente tem que ter cuidado para escolher? Sabonete que tem um pH adequado, essa região aqui da nossa pele, ela é uma pele que não é neutra, ela tende a ser ácida, e nessa região da nossa vagina ela tende a ser mais ácida ainda, por isso que o pH tem que ser um pouquinho ácido, em torno ali de 4,5, tá? Perfeito. A gente não pode tirar a gordura toda que fica nessa região, porque senão a gente deixa muito ressecada, a gente tira a proteção natural da pele, então não pode ser um sabonete muito agressivo, com muita química, que ele vai tirar essa gordurinha. Uhum. Não deve mexer na nossa microbiota, tá? Uhum. Então, na pandemia, que todo mundo ficou em pânico de pegar tudo e usava aqueles Meu sabonetes que tem Deus. 99%, mata 99% de todas Aham. as bactérias, e usava da cabeça, a unha do pé, passando 3 vezes no corpo, né? Candidíase, vaginose, era assim, porque a gente mata também as nossas bactérias boas, e a gente não pode perder essas bactérias boas, a gente precisa delas ali o tempo todo. Então o sabonete não pode ser tão agressivo nessa região que ele vai fazer mais mal do que bem. Ô, Cris, a gente pode inclusive fazer um link com as duchas vaginais que se fazia, né, antigamente, que o povo O gostava ducha, tanto, né? inclusive, é uma das coisas que a literatura já é muito categórica em dizer que está proscrita. Uhum. Poxa, para quem não conhece, a gente tem que fazer uma coisa bem diferente. Aí chama. Como é que chama aí? A duchinha? Aqui chama duchinha de banheiro. Aí a duchinha Aquela também? tipo, uhum. Então, aquela duchinha não é o que a gente está falando. A ducha vaginal era tipo uma ampolinha que você botava um líquido ali dentro e ela tinha um canudo que você introduzia na vagina para lavar essa Que vagina. loucura. A nossa vagina, a gente é autolimpante, não precisa de ser higienizado. Eu vou falar igual eu falo aqui no consultório. A gente na saliva, na boca a gente tem a saliva para limpar o acúmulo de resíduo aqui na boca. Só que a gente engole a saliva e ela desce. Na vagina que a gente está em pé, não tem nada para engolir. Então ela escorre e pinga na calcinha. E é por Então, isso que a gente usa calcinha, né? e é por isso que ela fica molhadinha ali no final do dia. E tá Maravilhosa. tudo certo. Mas isso é só a nossa higiene. A autolimpeza interna. A gente não precisa fazer nada para isso. E, inclusive, Então, né, Cris, você vê a ideia dos protetores, né, que a galera usa demais. Não tem mas porquê, tem a ideia do protetor é justamente para achar que isso é sujo. né? Isso não é sujo, gente. É fluxo Por isso normal. que É a higiene gente usa calcinha. normal. Exato, perfeito. Lindo, Cris, muito boa a tua explicação. É. Muito Então, boa. aí voltando ao sabonete, então, a gente vai pegar o sabonete e vai passar nesses lugares e depois tirar. E aí eu vou mostrar aqui, né, o sabonete da Base Eu Spray amo, não vivo mais sem. em espuma, né? E o legal da espuma é justamente isso, que você espalha, ela bem macia, e quando você troca um sabonete que você está acostumado a usar, tipo sabonete em barra, gente, sabonete em barra, ele é muito alcalino, o pH dele é em torno de 9, 10, podendo chegar até 12. Então, não usem sabonete em barra, porque muda muito o pH dessa região. Então, vamos tentar um sabonete que seja próximo. Inclusive, eu testei o pH do de vocês e realmente é Você compatível com. testou na fitinha? Testei, aham. E Ah, você realmente. devia ter feito um vídeo. Olá! Deveria mesmo, né, Cris? Eu ter feito um vídeo para dizer, marcado a gente, dizendo assim, olha, gente, realmente. Isso é o pH que a gente quer, bonitinho. Exato, porque assim, isso que você está falando é super importante, porque algumas empresas podem fazer a propaganda e, na verdade, não entregar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a seriedade que tudo está sendo feito, né? Uhum. E o que eu achei mais legal também, Cris, que agora vocês desenvolveram o refil, né? Que aí fica bom pro paciente. E aí eu peguei aquele. Eu comprei o de viagem, então agora eu não consigo mais viver sem. Porque se tá em viagem, ele tá lá na minha bolsinha da viagem. E em casa eu deixo o meu grande. Então, nossa, eu amo. Eu amo essa espuma de vocês. E a ideia foi justamente assim, fazer uma coisa que fosse ecológica, né? Porque a gente também tem que pensar sobre isso quando a gente Exato. tá produzindo, né? Fica mais econômico para quem está comprando. E sabonete, gente, é de uso todo dia, 2 Exato. vezes ao dia. Pelo menos, Uma é. lista de recomendação, basta que a gente higienize com sabão uma única vez, tá? Perfeito. Mas Ótimo. assim, né? O brasileiro tem hábito de muito banho, e a gente gosta de muito banho. Então, se você está usando um sabonete adequado, não tem problema você usar
mais do que uma vez, sabe? Perfeito. Ô, Cris, perfeito. Então, fiz uma higiene adequada, usei o sabonete que eu deveria usar. E aí, o que que eu faço depois disso? Então, aí depois disso, vai depender muito da fase de vida que você tá, do que você realmente está precisando, né? Porque assim, a gente não precisa criar problema onde não existe, sabe? Eu sou muito é, tranquila em falar isso, mesmo tendo uma linha de cosméticos. Porque assim, eu acho que a gente tem que ter muita honestidade e seriedade com o Maravilhoso. que a gente faz, né? Então, assim, uma menina jovem que não tem nada, que não sente nada, ela só precisa usar um sabonete no dia a dia, Tá tudo né? ótimo. Exato. Lenço íntimo, que é Nossa, esse uma lencinho de coisa. vocês. E indiquei hoje pra uma paciente super alérgica. Ela falou, doutora, eu tô usando lenço normal tipo de Johnson, assim, sabe? E ela falou, aí ela me mostrou com fissura, assim. Eu falei, cara, tira isso da tua vida. Não dá pra usar. E assim, as pessoas têm que entender que lenço umedecido, ele não é para você usar o tempo todo, tá? Nosso lenço, a composição dele é bem bacana, bem bacana. Mas ele não é para ser a primeira coisa que você usa o tempo todo. Então a gente tem que lavar com água, enxugar com uma toalhinha, pode usar um papel higiênico, mas a gente precisa realmente cuidar nesse sentido para a gente não exagerar. Tem gente que usa lenço umedecido para tudo. Lenço umedecido não é para o tempo todo, é para aquele momento que você não tem acesso a um banho, é para aquele momento que você fez cocô na rua, então você precisa é melhor você estar num banheiro que não está adequado, é para um momento de viagem, você passa lá 24 horas em trânsito de um aeroporto, ali você tem que ter um lenço umedecido, mas assim, não é para a rotina, não é para o dia. Perfeito. É... Então pronto, essa menina jovem, basicamente ela vai precisar disso. Um sabonete. Talvez um Sabonete. lencinho quando estiver Um fora. lencinho para ter na bolsa, para uma necessidade. E basicamente, Maravilhosa. se ela não tem nenhuma outra queixa, Nada. basicamente, né? Maravilhosa. Um adolescente, a mesma coisa. Vou colocar 40 a mais, que geralmente é a É, mudança, tá? Eu, então, todas as mudanças do 40 a mais. 40 a mais quando a gente começa a entrar ali na perimenopausa, mas não só nessa fase. Mulheres que estão no pós-parto, mulheres que usam anticoncepcional oral, que muitas vezes têm ressecamento, mulheres que têm líquen O esclerotrófico, líquen líquen. plano, é uma doença autoimune da vulva, vão ter ressecamento, muitas vezes coceira, fissura, como você falou. Aí sim, a gente tem que hidratar. E aí essa Perfeito. hidratação tem que ser todas as vezes que você vai no banheiro. E Perfeito. aí eu vou mostrar o que a gente criou, que foi assim um produto inovador no mercado. A gente já saiu na Forbes, já saiu na Vogue, O que é gloss. o Toys íntimo. Eu gosto porque ele vem até com a boquinha pro lábio, né? Para aplicar, gente, no lábio. Olha isso, que Então, assim, maravilhoso. é o produto seu de uso individual, e aí você tá na rua, vai ali no banheiro, você mesmo aplica, não precisa se preocupar com a higiene, pronto, passou. Então, assim, é um produto que, assim, ele hidrata bastante. Ele é à base de ácido hialurônico. E, assim, eu já tive mulheres dizendo, eu usei e não gostei. Se você não estava precisando. Porque a mulher que está ressecada, precisando, ela simplesmente não deixa de ter ele na bolsa. Ela Porque ama. é a mesma coisa que você está com a boca ressecada, gente. Você precisa de um hidratante ali. Sabe outra coisa que a gente não fala muito, mas que dá muito ressecamento? As meninas jovens usando Roacutan. Nossa, perfeito. E Elas, agora tem até a dose da beleza do Roacutan, né? agora a manutenção, né? Aham. Então, assim, elas ficam super ressecadas em todas as mucosas. É olho, é boca. E aí, o dermatologista não lembra, porque ele nem sabe que ela tem genitália, que ela tem vulva lá, mas lá fica ressecado também, gente. É uma E queixa fica bem ressecado frequente. fazendo fissura e fica ressecado por não ter relação, né? Então, aí a gente criou o lubrificante. E aí o O lubrificante gel veio bem deslizante. o gel deslizante íntimo. E veio bem da minha dor. Isso foi uma coisa assim do que eu sofri, sabe? Que quando tinha relação doía muito, né? E a gente criou um gel que ele tem uma textura assim bem semelhante com o nosso fluxo fisiológico. E ele realmente, gente, não é papo, ele não seca na relação.
ele não seca. Você não precisa ficar ali reaplicando, que muitas vezes acaba virando um momento de desconforto do casal, de ter Tem que. que É. parar. Aham. Eu não sei você, Ipan, mas assim, eu tenho muitas pacientes ainda mais velhas, né, que elas morrem de vergonha Muito. usar lubrificante com parceiro. Então O- elas botam antes da relação. Aham, eu ia falar exatamente isso. Ô, Cris, e até uma das coisas que eu indico, acho que foi com. Eu não lembro se foi com você ou se foi com as meninas da Basics, que a gente discutiu sobre a possibilidade, inclusive nessas situações, indicar o próprio gloss. Porque ela já tá mais hidratada e pode Já usar tá mais ele. Exato, e porque às pode vezes sair. elas ficam desconfortáveis de, não, peraí, eu tenho que passar um lubrificante. Exato. Exatamente. Uhum. É impressionante. A composição do gloss é bem semelhante ao do deslizante. A diferença é que o gloss ele tem vitamina E. Não vai ter Uhum. problema nenhum. Né? O lubrificante ele é um pouquinho mais fluido, tá? Uhum. Mas não tem problema nenhum, dá para usar o gloss também. Mas ajuda muito nessas mulheres que têm vergonha, gente. Elas têm vergonha. É surreal nos dias de hoje, né? Você tá com um parceiro há tanto Mas tempo é que você tem bem comum. vergonha. É bem comum, é bem Bem comum. Eu comum. tenho muito aqui no consultório. Uhum. Mas imagina aí, né, que tem essa questão de. é, Do tabu, né? eu acho que talvez seja Mulheres mais mais velhas. forte. Não sei, uma impressão minha. Eu acho que as mulheres mais velhas, às vezes, elas É. não tiveram uma orientação, então conversar isso com o marido. E outra coisa, tem muito homem que acha porque ela ressecou, ela não tem mais desejo por ele. Uhum. E não tem nada a ver, né? Não Só tem uma nada a ver, vagina gente. mudando. É só o estrogênio baixando e a gente sofrendo com isso e tendo que lidar com essas dificuldades, né? Então, isso é uma coisa assim que facilita muito. E para as mulheres, por exemplo, que tiveram câncer de mama, que não podem usar hormônio, Perfeito. nossa, gente, isso Perfeito. ajuda você usar um produto adequado. Faz Absurdo. toda a diferença. Não sei quanto se você tem esses pacientes, mas assim, eu já tenho vários pacientes. Candidíase de repetição, quando Muito. troca o produto, muda a qualidade de vida. Muito. Tanto que eu fui fazer com a Flávia da microbiota vaginal, porque assim, eram pacientes que quando vinham eu tinha pavor dessas pacientes. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver? E aí, quanto mais você vai entendendo, então a hidratação, a higiene, a microbiota, né, a O gente. produto, Aham, você consegue nessas mudar a pacientes que vida. são mais delicadas, até a cor da calcinha, porque o pigmento da tinta da calcinha pode ser um fator irritante, desencadeante. O produto que ela lava a calcinha tá cheio ali Muito bem de colocado, Cris. Aproveita e fala disso. Se tem alguma calcinha que é preferida, calcinha de algodão, né? perfeito. No dia a dia, No dia perfeito. a dia, tá? Eu vou mostrar, porque assim, eu tenho aqui no consultório. Gente, quem tá aqui Gente, no ela tá consultório demais. Eu amo. Eu tenho tudo também, Cris. tem essas calcinhas, eu vou falar a marca, mas assim, que eu acho bem legal, que são da Intimissimo, tá? Aham. Tem ela é begezinha, cortada a laser, tem esse tamanho maior, tem o tamanhozinho menor, e elas Aham. são 100% algodão, tá? E o que é mais legal, Eu não sabia que eles tinham 100% algodão. ela tem um pouquinho de lycra nessa parte, mas aqui no meio o forrinho é 100% algodão, Não não tem sabia. costura, olha só. Sensacional. São fantásticas, sabe? Então, assim, a gente não precisa andar, gente, desarrumada, pensar que quando fala, calcinha de algodão é aquela calcinha horrível que você vai ficar horrorosa. Não, é uma calcinha que dá para você usar no seu dia a dia, gente. E quem tem sensibilidade mesmo, tem que andar com a calcinha especial na bolsa. Essa calcinha especial você bota só na hora de tirar, porque ela não é para ficar lá. É isso. Mas é verdade, porque quando a gente fala isso, a pessoa fala, mas agora eu não vou mais poder usar, não vou. Bota naquela hora especial de tirar. Não passa o dia todo, dorme sem calcinha, né? Então, assim, a gente precisa também começar a criar esses hábitos mais saudáveis para o dia a dia, sabe? Perfeito. Nossa, maravilhoso, Cris. Outra coisa que você falou que eu acho que é importante, que eu quis trazer um insight, você falou de quanto que pra mulher vai ficando mais sofrida essa relação. E a gente, como sexóloga, né, a gente sabe o quanto que as disfunções andam juntas, né? Então, às vezes, se eu vou ter Olha, relação, eu tenho dor, eu tenho desconforto, aí eu já também não lubrifico, aí eu também não quero ter relação mais, né? E até quando a gente vai abordar a sexualidade pra mulher, a gente precisa olhar tudo isso e a gente sabe o quão importante é você ter uma vagina trófica, né? Uma vagina que tá estrogenizada e aí por isso a importância, né, da gente ter esse olhar pra mulher como um todo, né? A gente tem uma linha muito parecida de trabalho, né? Então, a ideia da reposição hormonal para agregar a reposição hormonal vaginal. Inclusive, hoje a gente tem a possibilidade de usar estrogênio vaginal para as mulheres que tiveram câncer de mama, né? Então, esse cuidado e aí as tecnologias de energia que tanto agregam, sem né? dúvida, fazem toda a Então, diferença. Na verdade, mudaram o prognóstico dessas mulheres, né? meu Deus.
Meu Deus, mudou tudo, né, Cris? Sem dúvida, gente. E assim, a gente não enxerga, pô, mas assim, nos últimos 10 anos, a ginecologia que eu faço no consultório hoje Meu não tem Deus. nada a ver com a ginecologia que eu fazia 10 anos atrás. Não, Cris, concordo Hoje super. a gente tem um olhar completamente integrado para a mulher. A gente olha da cabeça aos pés, a gente entende que tudo que acontece com ela é uma coisa que está associada ao corpo todo, né? Candidíase de repetição. É só ali na vagina? Não. É o intestino, é o estresse, é a É ansiedade, integrado. é Uhum. completamente integrado, né? Então não dá para a gente genitalizar tanto a Perfeito. mulher como isso era feito lá atrás, né, Pam? Perfeito, perfeito. Olhar só a vagina. Eu até ontem fui fazer o post do dia de ginecologia e escrevi exatamente isso. Essa ideia de vagina de perninhas, né? Isso não existe, né, Cris? A gente é. Nossa, concordo super com você. O quanto que eu mudei. Eu tenho 17 de formada. Meu Deus, é outra Pamela, é outra visão, é outra medicina, é tudo. É outra vida. Eu vou fazer agora no final do ano 21. Então, assim, é outra medicina. Outra Os últimos medicina. 10 anos, na ginecologia especificamente, foi revolucionário nesse sentido. E eu acho que nós, como mulheres, ganhamos muito. Ganhamos muito, assim, para o envelhecimento, falando da região da genitália mesmo, para a nossa sexualidade, para a nossa autoestima. A gente ganhou muito, né? Até 10 anos atrás, ninguém falava sobre incontinência urinária, infecção urinária de repetição, por conta de menopausa, por conta do decréscimo do estrogênio. E hoje a gente fala e hoje a gente não normaliza essas coisas. Hoje a gente faz com que a mulher entenda, sentir dor não é normal, sentir cólica não é normal, ter dor na relação não é normal, perder xixi não é normal, né? Então, assim, eu falo muito isso do xixi, porque eu não aguento entrar numa farmácia e ver cada dia Absorvente. uma prateleira maior com absorvente para perda de urina. Ô, Cris, outro dia me mandaram se eu não queria fazer propaganda de um absorvente pra urina. Falei, cara, impossível. Como é que eu vou fazer um negócio que eu não, Eu não. trato isso, como é que eu vou normalizar isso? Né, não use absorvente, gente. O quanto que limita a vida da mulher, né? E assim, Não é, não outra é que o coisa. absorvente não tem que existir. Ele deve ser usado ali enquanto você não começou a tratar ou no tratamento, mas assim, a Situações gente não pode pontuais pra eu me sentir normalizar. mais segura, né? Vou fazer uma Exato. viagem, né? Agora, como uma Não é pra gente rotina, normalizar. Exato. perfeito. Ô, Cris, outra coisa também. É engraçado você falar isso, que eu acho que também nós trazermos a nossa dor também muda muito, né? Porque, por exemplo, você falou assim, ah, Pamela, eu passei por tudo isso. E eu me percebi depois dos 40, assim, com muitas mudanças. E isso foi uma das questões que, assim, muito começou a me incomodar. E senti, cara, a vagina diferente, aquela penetração inicial mais desconfortável. E aí, Cris, eu tenho um aparelho aqui no consultório de a radiofrequência, né? Eu falava, gente, às vezes, será que eu tô vendendo isso pra paciente? Será que esse trem funciona? E eu ficava assim com uma angústia interna, assim, será que, putz, né? Tipo aquela ideia, né? Será que eu não tô vendendo algo só pra, né? Será que eu tô O que é sendo. real mesmo? Aquela coisa, você leu muita coisa, será que funciona mesmo? É, aí, Cris, eu tenho a Flavinha tem um aparelho, tem a plataforma, né? E aí a gente foi fazer lá a mentoria com ela de microbiota. Eu falei, cara, faz esse trem em mim, pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, vambora. Meu, no dia seguinte já tava diferente. Então, assim, Ainda mais radiofrequência. A radiofrequência, ela dá o efeito ali na hora, no né? dia. Cris, que loucura. E aí eu acho que é isso, a gente vivenciando isso também, você consegue ter um olhar diferente pra paciente. Você sabe que eu comecei a perceber que eu tinha bexiga hiperativa. Mais ou menos quando minha filha tinha uns 5 anos, mas assim, na minha cabeça, eu não. Sabe quando você começa a ter uma coisa e você não percebe quando começou? E, e aí na minha cabeça tinha uma coisa assim, não, desde a minha cesárea, eu comecei a ter vontade de fazer xixi o tempo todo. E assim, eu falava com um, com o outro, ninguém dizia nada, e nem eu entendia que isso era. Eu nem entendia que isso era uma bexiga hiperativa, sabe? Olha como é que são as coisas. E aí a gente tava. Eu lembro muito disso, a gente tava na Disney, minha filha tinha 5 anos, e eu não aguentava passar na porta de um banheiro que eu dizia, vou fazer xixi. Olha Minha só. filha começou a me chamar de mamãe xixiqueira. E depois dessa viagem, eu comecei a ficar encucada desse gente, depois da minha cesárea. Toda hora eu quero fazer xixi, toda hora eu quero fazer. Tá muito ruim, tá? E fiquei com isso. Olha como são as coisas. Isso em 2015, 2017, a gente comprou o primeiro laser aqui para a clínica. Vamos testar.
Fiz o laser, uma sessão, 2 sessões. Depois disso, não tinha mais nada. Eu disse, gente, melhorou, melhorou. E não conectei que aquilo era a minha transição Da menopausal, que era a minha baixa mucosa. de estrogênio, A entendeu? Eu mucosa. estava realmente fazendo a bexiga hiperativa e tratei. Uau. Ô, Olha Cris, e como outra coisa também que o povo não consegue relacionar são as infecções urinárias de repetição, a perfeição não né? consegue. Ninguém lembra que isso está associado a uma atrofia, né? Senhorinhas mais velhas, às vezes, Meu entrando Deus! em sepse, porque todo mês está ali com infecção urinária, né? Principalmente as acamadas, as que usam fralda, sabe? Ali o tempo todo entrando em sepsis. E, E o poxa, gente, impacto do antibiótico, né? No intestino. na mucosa vaginal, realmente, assim, a gente precisa olhar para nós, Que bom, como, né? né? Que bom. E que bom. Eu fico muito feliz da gente estar Aham. vivendo numa geração onde a gente já se cuida E a gente do que. pode falar disso, né, Cris? Eu tinha dor, né? Tá tudo bem Sim, você falar, né? Eu vivi isso também, sim, né? eu vivi isso, gente. Eu vivi muito isso, foi muito real. Né? Então, antes a gente também não falava, porque a gente não podia sentir. É, nem posso. Ai, ginecologista, como é que ela vai falar disso, né? E eu acho que hoje o mais importante é a gente não normalizar nada disso. Que maravilhoso, Cris. Nossa, esse papo tá sensacional. E aí, outro produto também que eu gosto muito de vocês é o gel calmante. Ai, gente, eu amo. Essa loção calmante aqui Uhum. é minha. Eu não posso dizer minha queridinha, não, porque tudo é filho, né? Não, os produtos de vocês são Ai, sensacionais mesmo. é porque eu acho que ele é muito versátil. Ele é muito versátil, sabe? Então, assim, eu acho que você perguntar, é um produto que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter. Se Uhum. você faz uma depilação e fica irritado, ele é fantástico. Se você faz, namorou, fiquei assada, sabe? Fissurinha, desconforto, exato. Fissurinha, ele cicatriza. É, pós-barba, mulheres casadas, para o marido pós-barba, Olha isso, essa é nova da loção calmante. é maravilhoso. Top. É, ele tem um potencial anti-inflamatório, regenerador, cicatrizante. Eu amo usar ele pós-sol. É surreal. Estou ao sol, tá ali, aquela pele ali meio ardida. Nossa Senhora, é um espetáculo. Então, assim, ele tem muitas outras coisas que você pode usar, sabe? Assim, picadinha de inseto que tá ali te incomodando, já dá uma aliviada. Então, é realmente uma coisa assim que para mim é muito. Esse tem que ter em casa. Todo mundo tem que ter em casa. Esse aqui é um que todo mundo tem que ter em casa, porque assim, em algum momento você vai precisar, sabe? Show de Em algum bola. momento você vai precisar. Ó, vou falar para você agora aqui do que a mulherada que ama, né? Clareador. E é uma queixa tão frequente, né, É uma Cris? queixa muito frequente. Gente, aí eu vou já explicar assim, ó. O que acontece? Essa nossa região aqui, ela é a região do corpo da mulher que tem a maior concentração de melanócito, que é a célula que produz a melanina, que é o pigmento que escurece. Então, gente, e mais do que isso, tem uma resposta associada também aos hormônios. Então, a tendência é que isso escureça na gestação. Algumas não voltam a clarear depois da gestação, né? E escureça com o sol. Então, aquela mulher que tem um melasma aqui, ela tem tendência a pigmentar mais a genitália, porque ele responde a esse estímulo solar. Então, tem que usar protetor solar. E aí as mulheres querem muito um clareador por vários motivos, né? Um deles, principalmente por conta de padrão de beleza que tem aí, né? Falando que tem que estar rosinha, que tem que estar bonitinha. E, na verdade, assim, a gente vai escurecer com o tempo mesmo, gente. Dificilmente alguém vai ficar rosinha a vida inteira. É, as mulheres mais velhas, algumas mulheres mais velhas que passaram em anos sem hormônio nenhum, às vezes até reduz mesmo a pigmentação. Mas as mulheres que estão fazendo reposição hormonal, gente, vão escurecer sim. Então, clareador você pode usar rotineiramente, toda noite. E aí, ó, a gente tem um esfoliante para usar no Maravilhosa. banho 2 a 3 vezes na semana. Lembrando que, por ser uma região muito sensível, se você usa um esfoliante muito agressivo, um clareador muito agressivo, a chance de você hiperpigmentar é enorme. Perfeito. Então, tem que ser uma coisa leve mesmo. O clareamento tem que ser lento. E ele é um Não processo. É difícil, né, Cris? é Exato. chato, a paciente queixa que não está vendo resposta.
mas é um processo lento. E aí, uma combinação perfeita é no outro dia de manhã usar o calmante. Porque ele E tá hidrata hidratando o tempo todo a também. pele. Uhum. Então, a hidratação de uma pele que você está em tratamento, ela precisa ser continuada. Perfeito. Isso é uma coisa assim, que esse é um produto que veio muito da queixa do consultório. Não, e é muito. Olha, eu não vou falar todas, vai, que acho que todas é muito. Mas 90% das mulheres reclamam do escurecimento. E sempre é uma dor para as mulheres. Elas reclamam bastante. E eu vou te falar assim, as minhas pacientes que usam o nosso sérum clareador, elas realmente amam. Show de Elas... bola. E outra coisa, dá para usar na axila também, tá? Mulheres que têm mais pigmento na axila, algumas que têm aqui embaixo do Porque a peito, região. Exato. Aham. dá para Aham. você usar também, entendeu? Que maravilhoso, Cris. Que maravilhoso. Que Agora mais? agora eu vou Tem te os falar. lançamentos, né? Os Oi? lançamentos. Tem os Ah, lançamentos tem de você, você. mas antes do lançamento eu vou falar de um queridinho. Ah, nossa, você sabe que eu achei que nem o pessoal nem ia gostar desse perfume. Falei, ah, gente, o cheiro disso daí. É maravilhoso, né? É. Gente, esse aqui, o perfume, ele é todo natural, à base de óleos essenciais. E ele tem um pH adequado, ele não tem álcool, tá? Então você pode realmente borrifar aqui na genitália. O ideal não é isso, não, tá? Porque assim, não é essa área que a gente quer. A gente vai botar na virilha, botar na calcinha e tal. Mas se por acaso cair ali na mucosa, não Tá tudo vai bem. te trazer consequência, não vai alterar ali seu pH. E esse foi um produto que eu levei tempo para aceitar. É porque a gente, eu até sei o que você vai falar, mas vai. Porque assim, a gente, como ginecologista, e eu entendo, assim, até como mulher, eu entendo que a gente não precisa perfumar essa região. Não precisa, a gente tem que entender que isso não é fedido, isso não é sujo, que o nosso cheiro é um cheiro natural, tem o nosso feromônio natural, né? Então, assim, eu levei muito tempo para aceitar nesse sentido. Mas o que é que eu entendi? Muitas mulheres querem, Amam. gostam, querem uma coisa Amam. diferente. E aí, se ela quer usar, ela tem que usar uma coisa de qualidade. Não Tem que estar adianta usar qualquer adequado. porcaria aí. Né? Porque assim, eu vi a minha vida inteira, você deve ter visto também, um monte de mulher que comprava um monte de produto ruim de sex shop, que não tinha registro, não tinha nada, e chegava 2, 3 dias no consultório Nossa com senhora. dermatite, assadura, candidíase, vaginose. Então, assim, cheia de complicação para a gente resolver. Então, o que eu A gente pensei começa é, até a ter raiva, né, dos produtos, né, Cris? claro, Porque vem então, aqueles assim, BO pra gente, exato. já que quer usar, vamos Vamos usar uma usar. coisa de qualidade que não vai te fazer mal. E a mulherada Né? ama, tá? Não vai acabar com a brincadeira, né? É isso. E a mulherada ama. E o cheiro é maravilhoso. Então, E, esses são. e você sabe que nossa, pra você ver como a gente é alinhada. Quando eu vi o perfume, eu falei, nossa, gente, Pra que perfume. isso? Né? É, pepeca tem cheiro de pepeca, pra ser uma, né? Exato, Mas, exato. mas o povo ama, e eu acho que é isso, situações pontuais, quero usar. Não, ninguém tá falando que você tem que, não, é, Não, ninguém né? tem que usar, não. De jeito Exato, nenhum, não tem que exato. usar. Se você tá com cheiro ruim, procura seu ginecologista, porque algo está errado. Né? Então, Tem assim, uma desbiose aí, exato. tem algo que não tá. Algo certo não está. Algo errado não está certo. Né? Então, assim, é igual a boca, gente. Cada um tem seu hálito, mas mau hálito tem que ser tratado. É a Perfeito. mesma coisa. Então, a gente tem que estar Linda essa sempre. comparação, perfeita. Né? Mas, se você quer um perfume igual assim, quero chupar uma pastilhinha para ficar com um gostinho ali diferente, tudo bem. Ótimo, Vamos usar uma coisa que não vai te fazer mal. Eu acho linda. que a ideia foi bem essa, né? Nossa, E maravilhoso. o desodorante, que veio da coisa assim, desse suor, dessa mulher que realmente tem um desconforto, porque sua muito na O Cris é academia, uma queixa frequente também, viu? muito, muito. Cara, E e um desconforto absurdo gente, pra elas. na reposição hormonal, a gente aumenta mesmo o cheiro dessa região. Então, usar um desodorante que diminui isso é super importante. E aí eu vou falar assim, muitas mulheres dizem, esse desodorante, ele diminui o suor. Não. Ele não é antitranspirante. Por quê? Porque, geralmente, os desodorantes que têm antitranspiração, eles usam o mecanismo do alumínio. O alumínio é tóxico para o nosso corpo, então a gente não queria nada que fosse tóxico. Perfeito. Então ele não deixa você ter odor, mas ele não reduz. Então, se você tem muito suor, fica muito molhada, aí você vai procurar seu ginecologista, vai tratar. Toxina botulínica é excelente para isso, para reduzir tanto da axila quanto da virilha. Então, você faz o tratamento, mas o desodorante é para o odor. A gente melhora esse odor.
Nossa, Cris, show de bola. Show de bola. Algum cuidado que a gente não falou, que você acha importante? Acho que a gente foi pontuando um pouquinho de tudo, né, Cris? Eu acho que o cuidado que tem que ser reforçado é a mulher se cuidar, se olhar no espelho, né? Se conhecer, tá? Eu acho que isso, Essencial. isso é a principal coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de intimidade feminina. Não ter tabu para falar sobre isso. Não ter tabu para conversar sobre isso. Se seu ginecologista não conversa, troca. Procura outra Uhum. pessoa que vai conversar, porque tem muita gente hoje em dia boa pelo país inteiro que tem um entendimento diferente, né, da mulher, do que é ser uma mulher, né, das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Então, acho que o mais importante talvez seja bem isso, sabe, Pan? Não, Exatamente as coisas da isso. linha que estão vindo aí, Nossa, tem já tem umas coisas muito legais, aham. já tem óleo ozonizado, então a gente tem 3 tipos de óleo ozonizado associado a extratos. Um que é um CBD-like com arnica, que ajuda na cicatrização, Show. no processo de inflamação. Só que não, né? Eles não são específicos da região íntima. Então você pode usar no corpo inteiro, mas pode também na região Usar na íntima, sem região. problema nenhum. Então, se você fez um procedimento, se você está no pós-parto, você tem uma cicatrização, ele é maravilhoso. Tem o Prevent Care, que é um que tem antioxidante. Então, para quem tem fissura de recorrência, para quem tem líquen, é uma coisa que super ajuda, para quem está mais ressecado, super Ah, eu ajuda. não conheço esse, Cris. Eu tô com algumas pacientes com líquen, viu? Pois é, esse que tem antioxidante é maravilhoso, porque ele vai Show. estar ali regenerando essa mucosa. E tem o ai, meu Deus, fugiu. O Calme. O Calme ele tem arnica, mentol e eucalipto, que dá uma sensação de relaxamento, Aham. né? Então ele é muito legal, gente, para dor muscular, para cefaleia tensional, para um lugar que está machucado. Pode ser usado na região íntima, se você está com a candidíase que está ali ardendo, irritado, então vai dar uma sensação de analgesia, de relaxamento. Então é bem legal. E ele tem uma coisa boa que dá para você misturar ele com o creminho que a gente está lançando para o lipedema, Ah, para fazer lipedema. Que já está na legal. pré-venda. Que legal. E dá para fazer a massagem na perna, né? Que O produto do legal. lipedema, Pan, é o primeiro creme para uso domiciliar de lipedema. Que legal, Cris. Vocês estão demais. Que A gente já legal. tem no mercado aí cremes para uso profissionais, né? Para aquelas drenagens e tal. E nosso vai ser o primeiro. Que legal, parabéns, Cris. Agora tem que lançar um também. Eu tava aqui pensando, tava te ouvindo, falei, gente, tá demais a linha. Gente, quem estiver ouvindo e tiver necessidade de alguma coisa que eu nunca pensei, manda para mim, por E favor. eu já tive uma ideia aqui, Cris, mas eu acho que vai ser bem difícil. Talvez alguma coisa que ajude a melhorar a satisfação na hora da relação. Tipo, é porque eu já ouvi falar em algumas coisas com CBD. Agora eu não sei se ele melhora essa sensação de prazer, sabe? Então, tem algumas coisas de CBD que melhoram Exato, eu já. É. fazer. A gente não vai ter como fazer com CBD, Aham. a gente não vai ter nada que produzir com CBD, mas assim, tem várias coisas que a gente já pensa, assim, a gente está Imagina, pensando numa imagina. versão diferente do lubrificante para dar uma outra estimulada, né? Assim como a gente lançou uma versão diferente do sabonete, a gente já tem uma versão refresh que ele tem um mentolzinho que dá uma refrescância. Eu mesmo sou apaixonada pelo. É, eu só uso a espuma. É, a gente já. Não, os dois são espumas, mas um é o refresh, É! falado. Eu nem Você não conheço é? ele, não. Porque eu gosto tanto desse do outro, do tradicional, que, nossa, acho Pois é, incrível. tem o primeiro e já tem a segunda versão, que já é o refresh. Então a Não, vocês gente. estão demais. Linha completa pro cuidado de saúde íntima, meu Deus. É, E agora isso é expandindo pro cuidado geral. expandindo, porque a mulher tem que se cuidar como um todo, né, Pan? A mulher Maravilhoso. tem que se cuidar como um todo e a gente tem que entender isso. Eu Nossa, acho que Cris, a gente fala com mulher, a gente fala de mulher para mulher o tempo todo, né? é Então, isso. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Cris, eu acho que é isso. Acho que a gente trouxe um pouquinho, né, esse. Passamos um pouquinho por tudo, dos cuidados, né? Acho que deu pra entender bem o papo aí. Nossa, achei fantástico. Muito, muito, muito obrigada. Né, eu sei que eu que sua vida é um agradeço. caos, uma correria. Essa mulher faz tudo e mais um pouco. Uma super empresária, empreendedora, mãe, mulher, esposa, gineco, tudo e mais um pouco. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a você pelo convite.
Estou sempre aqui para o que você precisar. Muito obrigada. Sua audiência precisar, me encontra no Instagram, doutora Crissá, tudo junto, DRA Crissá, tudo junto. E é isso, né? Fala do Espero Pod mais uma vez e fala do site onde compra os produtos. o podcast é o Intimidade Pod e tanto tem no YouTube e no Spotify. A gente todo mês tem um episódio novo falando sobre saúde íntima, sobre intimidade feminina. Perfeito. Tem a Basic for You, que é Perfeito. basic4u.intimatecare no Instagram, e o site é basic4u.com.br. Sensacional. Estamos na Black Friday no site. Gente, aproveita que a hora é agora. Olha, o pré-lançamento do creme pro lipedema, hein? Nossa, que maravilhoso, Cris. Amei, amei. Amei também. Obrigada pelo Muito convite. obrigada. Eu sou sua fã. Obrigada, eu que sou, lindona. Muito obrigada.